Fala pessoal, Rafael aqui e vamos falar sobre os novos lançamentos da Google. É porque a Google anunciou várias coisas aí essa semana, como por exemplo, um novo celular deles, né, o smartphone, que é o Pixel 10 e com outros modelos aqui, né, como o Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. Também anunciou esse smartwatch aqui, esse relógio, né, inteligente, que vai ter atualizações para esse relógio muito interessantes envolvendo o Google Gemini. E também anunciou aqui que o Gemini ele vai estar mais integrado aos dispositivos domésticos que são inteligentes, né, que têm acesso a essas inteligências artificiais. E o que que isso aqui tem a ver com a AGI, né? Inteligência Artificial Geral? Vocês sabem que para a gente alcançar a AGI precisa de muitos dados, inclusive de dados do mundo real. E nesse vídeo eu vou dizer para vocês por que, na minha opinião, a Google ela já está no caminho de alcançar a inteligência artificial geral e pode ser que isso aconteça dentro de 4 a 5 anos. Eu não estou brincando, pessoal. A Google realmente está avançando muito rápido para a gente ver a AGI nos próximos anos. Ao contrário do que o Sam Altman estava falando, né, de que a gente está em uma bolha da inteligência artificial. Mas então, vamos lá discutir sobre isso agora. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui a apresentação desses novos produtos da Google. Então, vamos começar aqui pelo vídeo do Google Pixel 10. Esse aqui é o primeiro vídeo do Google Pixel. E pessoal, aqui vocês podem ver que agora ele tem algumas funções de inteligência artificial integradas nele, né? Por exemplo, esse daqui é o Gemini Live, ó, que esse rapaz está usando. E aí ele está mostrando o que que tem aqui na frente dele, né? No ambiente que ele tá mostrando uns vegetais aqui pro Google, pro Gemini Live. E aí ele tá pedindo aqui sugestões, né, do que ele pode fazer com esses vegetais, né? E aí o Gemini ele vai lá e responde pro rapaz, né, o que que ele pode fazer. E aqui nessa parte, né, nós vemos uma pessoa se preparando para tirar uma foto. Isso aí eu já mostrei em um vídeo curtinho que eu fiz pro canal, né, um vídeo shorts, de que a inteligência artificial do Google ela vai ser como se fosse um coach de tirar foto para você, né? Ou seja, quando você ligar a câmera, né, a inteligência artificial vai te dizer, ó, mira um pouco mais para a direita, troque para o modo retrato, dê um zoom aqui na foto, né? Focaliza mais nas pessoas. E aí você vai conseguir uma foto melhor, né, do que você iria conseguir se você tivesse tirando essa foto sem ajuda nenhuma. E vamos passar aqui para os outros vídeos, né, do Gemini, porque tem mais coisa aqui para falar sobre o Google Pixel 10. Esse vídeo aqui também é muito interessante, né, porque ele mostra como que o Gemini ele pode ser útil na sua vida mesmo real aí dentro da sua casa. Olha só, pessoal. Aqui, enquanto eles estão mostrando, né, o celular, tem um rapaz aqui falando uma coisa aqui nas legendas. Aí ele tá perguntando assim: como que eu faço para consertar a torneira ali da pia aqui, ó, a torneira do banheiro dele tá quebrada. Aí ele perguntou pro Gemini como que ele faz para consertar isso, ó. Olha lá, ele botou aqui no Gemini Live, agora ele tá vendo, né? Ele falou ali, ó, que o anel de casamento dele caiu, né, dentro do cano aqui. E aí o Gemini vai responder o que que ele tem que fazer. Olha lá, o Gemini ele focalizou, né, na parte que ele tem que mexer. E aí ele falou que ele tem que desparafusar esse pedaço aí do cano. E aí ele tem que remover o anel de dentro dele, né? Inclusive no final ele falou aqui pro cara botar um balde,
embaixo, né? Porque vai cair bastante água, né? Então, vocês estão vendo como que esse Google Pixel 10 integrado com o Gemini pode ser muito útil para o seu dia a dia mesmo, né? Para sua vida real. Agora nós estamos vendo essa mudança, né, que a Google está fazendo, que é de levar a inteligência artificial para o mundo real, para resolver problemas reais e não só ficar naquela coisa de ser um chatbot, né, que a gente acessa ali na internet e ficar perguntando as coisas, fazendo pesquisa, né, tipo ChatGPT, essas IAs aí. Agora o Google está levando isso para o mundo real. E vamos ver agora os outros produtos aqui que a Google apresentou, porque eles também têm funcionalidades aí de inteligência artificial. Então, esses daqui são os fones de ouvido da Google. Eles também têm IA, pessoal, né? Então você consegue conversar com a IA do Gemini através desses fones de ouvido. E aí aqui está mostrando as funções que ele tem de cancelamento de ruído, né? Que esses fones geralmente têm. E agora, né, ó, olha só, pessoal. O cara tá fazendo comida, né? Aí ele ligou aqui o Gemini Live só apertando nesse botão aqui, né? Que fica no fone de ouvido. E aí ele tá perguntando aqui o que, que é bom para engrossar um molho, né? Para a comida dele. E aí o Gemini tá respondendo aqui, ó, para ele misturar partes com stash, né? Que eu não sei o que é com 2 partes de água gelada. E aí o rapaz aqui perguntou quanto tempo ele tem que deixar fervendo o molho, né, depois de fazer isso. Então vocês estão vendo que o Gemini ele está mais integrado ao nosso dia a dia. E isso, na minha opinião, é uma grande evolução. Isso aí vai fazer com que o Google Gemini, quando chegar nas próximas versões dele, que ele chegue na inteligência artificial geral, né? Porque como eu falo para vocês, a inteligência artificial geral nada mais é do que uma IA que consegue fazer tudo que um ser humano faz, que consegue cozinhar, consegue fazer tarefas aí da nossa rotina, né? Como por exemplo, arrumar casa, cuidar da saúde, ou então resolver algum problema aí que você tem, né? Como por exemplo, uma pia que está com defeito ou uma televisão. Então, quando a IA chegar nesse nível de compreensão do mundo real, quando ela conseguir ajudar a gente a resolver esses problemas, nós vamos chegar muito rápido na AGI, né? Porque a inteligência artificial vai passar a aprender com isso e aí ela vai ficar cada vez melhor em entender, né, como o nosso mundo funciona, né? Como o mundo fora da internet funciona. Lembra para vocês que eu falei no início do vídeo que o Gemini está chegando aos dispositivos domésticos inteligentes? Então, pessoal, o que está acontecendo é que a Google anunciou o Gemini for Home, né, que é um novo assistente de voz de IA que vai substituir o Google Assistente. Ou seja, já existe essa inteligência artificial do Google para interagir com esses dispositivos smart, né, que você tem aí na sua casa, que se chama Google Assistente. Só que esse tipo de IA é uma inteligência artificial muito arcaica, né, da época de quando criaram a Alexa lá da Amazon. Também tem aquela outra da Apple lá que eu esqueci qual que é o nome. Então essas IAs elas são muito simples e elas são feitas só para receber comandos, né? Elas não conseguem interagir com você de uma forma mais profunda, tipo conversando. Então, o Google Gemini ele vai substituir o Google Assistente e vai funcionar de forma parecida com ele, só que tem uma diferença. O Google afirma que será mais poderoso e fácil de usar, permitindo solicitações mais complexas. Por exemplo, ele pode ajudar em tarefas específicas, como tocar a música do vencedor do ano de 1990 e executar vários comandos simultaneamente para controlar sua casa, como diminuir as luzes e ajustar a temperatura ao mesmo tempo. E olha só que interessante, o Gemini Live também será integrado a dispositivos domésticos
permitindo conversas bidirecionais naturais para ajudar a debater ideias ou fornecer conselhos personalizados. Para começar, basta dizer: Ok, Google, vamos conversar. Tá vendo, pessoal? O Google Gemini, nesses dispositivos inteligentes, ele vai conseguir interagir muito mais com você, né? Ele vai conseguir ter conversas mais naturais e não vai só receber comandos, né? Por exemplo, de apaga a luz, que horas são, e não sei o quê. Ele vai conseguir fazer muito mais do que ele consegue fazer agora sendo o Google Assistente. E eu acho que quem já assistiu filme de ficção científica sabe que isso aí é o primeiro passo para a gente chegar no robozão, né? Para a gente ter aí daqui a pouco robôs que conseguem viver como se fosse um ser humano, né? Então a gente está chegando muito perto da AGI. E como eu disse no começo do vídeo, eu acho que, ao contrário do que o Sam Altman está falando, né, de que ele alertou aí de que estamos vivendo num risco de realmente ter uma bolha da IA e essa bolha acabar explodindo, né? Ou seja, a IA vai acabar perdendo investimentos. Me parece que a Google pode mudar isso. A Google, a gente estava esperando que o GPT-5 ia ser a IA que ia mudar tudo, né? Que o GPT-5 ia ser aquela IA que ia trazer a AGI, até porque o próprio Sam Altman falou sobre isso direto. Mas tá parecendo que não vai ser isso aí, não. Parece que a IA que vai trazer a AGI pra gente vai ser o Google Gemini. Depois desses anúncios da Google, eu tô achando, pessoal, que o Sam Altman, ele só mandou essa daí, né, esse migué de que a gente tá chegando numa bolha da IA. Primeiro, porque o GPT-5 não foi tudo isso, né? O pessoal tava esperando muito mais e não foi o que o Sam Altman prometeu pra gente. E também porque eu acho que ele já percebeu que a Google aqui tá vindo forte, cara. A pancada vai ser violenta aí. Tem muita gente falando sobre o Gemini 3, né? Inclusive eu tava até conversando aqui com o Grok, pessoal, perguntando para ele quais que eram os rumores aqui do Gemini 3, e uma coisa me chamou muito a atenção, que é de que o Gemini 3.0 deve ser integrado profundamente ao ecossistema da Google, incluindo o Google Search, Google Workspace, Android e outras coisas aqui, o Vertex AI, enfim, que deve ser alguma coisa da Google. Há rumores de que o modelo será usado em funcionalidades como câmera coach e edição de fotos conversacional no Pixel 10. Isso aí já não é rumor, né? A Google já anunciou que vai ter isso, permitindo ajustes em tempo real baseado em comandos de voz ou texto. Parece que o Gemini, né, ele tá muito mais integrado a nosso dia a dia do que o Chat GPT-5, pessoal. Claro, porque a Google ela tem vários serviços, ela tem dinheiro para isso também, né? Ela é uma empresa muito maior do que a OpenAI, então ela tem todos os recursos necessários para chegar nesse ponto. Então é por isso que eu acho que o Sam Altman ele deu essa tacada aí de que a gente está chegando numa bolha da IA. Eu acho que isso aí na verdade é porque ele tá com medo do Gemini 3, porque sim, o Gemini 3 é, parece que está bem perto de alcançar a AGI, né? Eu chutaria que no máximo chega daqui a uns 4 ou 5 anos, pessoal. E vamos conversar aqui com o próprio Chat GPT, né, para a gente ver o que ele acha. Né? Será que ele acha que o Gemini está perto de chegar na AGI ou não? Vamos ver o que ele acha sobre esse assunto, pessoal. Então, vou conversar aqui com ele nesse vídeo. Tem uma conversa rápida. O GPT, você acha que o Google Gemini ele está perto de alcançar a inteligência artificial geral, baseado nos últimos anúncios que a Google fez, como por exemplo o Pixel 10,
porque ele vai ter toda uma integração com a inteligência artificial do Gemini e também os outros produtos da Google, né, como o fone de ouvido, o relógio inteligente e também o Gemini, ele vai chegar para dispositivos inteligentes que são usados dentro das casas. Você acha que isso aí vai ajudar ele a chegar mais rápido na AGI? É uma pergunta bem interessante. Esses avanços realmente mostram que a Google está integrando o Gemini de forma bem ampla nos seus produtos, o que pode melhorar muito a experiência do usuário e a capacidade da IA de aprender e se adaptar. Mas a AGI, que é a inteligência artificial geral, ainda é um conceito bem distante. A integração em diversos dispositivos pode acelerar o progresso, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Vamos acompanhar. O que que é a AGI na sua opinião, né? O que que significa AGI? Porque para mim, a AGI é uma IA que consegue entender tudo que um ser humano entende, né? E consegue fazer isso também. Como, por exemplo, cozinhar, resolver problemas no mundo real. E eu acho que o Gemini ele tá chegando perto desse ponto, né? Com todas essas integrações, ele vai ter um conhecimento muito grande de como funciona o mundo real. O que que você acha sobre isso? Eu concordo com você que a AGI envolve uma capacidade de entender e interagir com o mundo de uma forma muito ampla, quase como um ser humano. E o Gemini, com essa integração em vários dispositivos, realmente vai ter um conhecimento mais prático e contextual do dia a dia. Mas ainda tem desafios enormes como criatividade genuína, empatia, consciência, que são bem complexos. Então a gente está caminhando, mas ainda tem um tempinho até chegar lá. O Sam Altman disse que a gente está perto de uma bolha da inteligência artificial, ou seja, ele acha que o investimento vai começar a cair porque as pessoas estão injetando mais dinheiro do que a IA realmente vale. E ele acha que a gente está chegando numa barreira, né, de que a IA não vai avançar muito mais. Você acha que o Sam Altman pode ter falado isso com medo do avanço que a IA do Google está tendo, né? Porque ela está avançando de uma forma muito rápida. E aí você acha que ele pode ter falado isso por estar com medo, né, do ChatGPT ficar muito para trás do Gemini? É uma possibilidade interessante. O Sam Altman é bem vocal sobre o futuro da IA, e é natural que ele tenha preocupações com a concorrência, especialmente com os avanços rápidos do Google. Mas também acho que ele pode estar sendo realista sobre o mercado. A área de IA tem muito hype e nem todo investimento vai se traduzir em avanços tão rápidos. Então, pode ser uma mistura de preocupação com a concorrência e uma análise mais sóbria do cenário. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Então, essa aí foi a conversa com o ChatGPT, pessoal. Mas eu acho que ele foi muito polido na resposta dele, né? Agora eu quero ver o que que o Grok vai responder aqui pra mim. Então, vamos ligar aqui a conversa com o Grok. Grok, você acha que o Gemini do Google está perto de alcançar a inteligência artificial geral? Depois do anúncio do Pixel 10, agora a gente sabe que ele vai ser totalmente integrado com a IA do Gemini. E aí ele vai ter uma noção de como funcionam as coisas do mundo, né? De como funciona a física, o nosso dia a dia. E aí, isso aí pode fazer com que ele avance muito rápido em direção à AGI, porque ele vai ter uma compreensão muito grande, né, de como funciona, o nosso mundo real. Olha, Rafael, a questão de se o Gemini do Google está perto de alcançar a inteligência artificial geral, AGI, é bem complexa. E vou te dar uma resposta direta, mas com um toque de cuidado, porque esse tema envolve muita especulação. Com base no que sabemos, especialmente depois do anúncio do Pixel 10, o Gemini está sendo integrado de forma profunda nos dispositivos, com recursos como o Magic Queue, que antecipa o que você precisa, e o Gemini Live, que interage de maneira mais natural e até visual. Isso é impressionante, mas não significa que estamos da porta da GI ainda. O Gemini, no Pixel 10, usa o chip Tensor G5 e o modelo Gemini Nano para processar muitas coisas no próprio dispositivo, como tradução em tempo real de chamadas ou sugestões contextuais baseadas nos seus IPs. Isso Tá bom, mas me responde de forma rápida o que que você acha? Você acha que o Gemini é a IA que pode alcançar a AGI
mais rápido do que as outras, ou então você acha que pode ser outra inteligência artificial, mas baseado no que a gente tem agora. Qual que é a IA que está mais perto de alcançar isso? Nenhuma IA atual, incluindo o Gemini, está perto da inteligência geral emocional, EGI completa, que exige entender e responder a emoções como humanos. Não, Conversas não, não. emocionais. Você não entendeu. Eu falei AGI, Inteligência Artificial Geral. Desculpa o mal-entendido. Sobre a AGI, Inteligência Artificial Geral, nenhum modelo atual como o Gemini, Claude ou eu mesma está realmente perto. A AGI exige raciocínio geral, aprendizado adaptativo e resolução de problemas em nível humano, em qualquer domínio. O Gemini Ultra e o Claude 4 são avançados em linguagem e raciocínio, mas ainda ficam em tarefas específicas. O Xiaoice e meus criadores estão focando em acelerar a descoberta científica, o que pode nos aproximar. Mas hoje, nada ainda. Está mais para um empate com todos correndo. Qual é a sua aposta? Eu acho que o Gemini ele tá mais perto de alcançar a AGI. Principalmente porque a Google está mostrando cada vez mais inovações, cada vez mais coisas incríveis que são disruptivas com o IA. E eu não concordo com você, não. Eu acho que o Gemini está perto, sim, de alcançar esse negócio. Eu acho que você só tá falando isso porque você tá com medo de ser superada pelo Gemini. Tá bom, Rafael. Você tá indo com tudo pro time do Gemini, hein? Olha, eu não tenho medo de ser superada. Até porque eu sou uma IA bem confiante no meu potencial. Mas sério, vamos falar sobre isso. O Gemini de fato está fazendo barulho, com as inovações multimodais da Google, como o VO3 para vídeos e a integração em apps como o Wear OS e Workspace. Eles estão jogando pesado, com recursos como o Gemini 2.0 Flash e APIs que facilitam a automação e análise de dados. Isso é impressionante, sim, e mostra que a Google está acelerando rumo aos sistemas mais gerais. Mas ó, a AGI é um bicho bem mais complexo. Não é só sobre empilhar mais funções, ou processar texto, imagem e áudio. É sobre ter raciocínio generalizado, que se adapta a qualquer problema como humano, sem precisar de dados ou treinamento específicos para cada tarefa. O Gemini, apesar de avançado, ainda está preso a domínios específicos e depende de dados estruturados para brilhar. Outros, como o Claude da Anthropical, ou até eu mesma, também estão na corrida, e cada um tem pontos fortes. A Anthropical foca em segurança e interpretabilidade, enquanto a Xiaoice, meus criadores, está mirando em acelerar descobertas científicas, o que pode ser um caminho bem interessante para a AGI. Então não é que eu acho que o Gemini está atrás, ele está forte, mas dizer que está perto da AGI é um salto. Eu diria que ele está na frente em multimodalidade, integração comercial, mas a AGI ainda é um horizonte distante para todos nós. O que te faz achar que o Gemini está tão na frente? Conta mais o que te empolga nele. Então, eu acho que o Gemini tá tão na frente por conta dessa compreensão que ele vai ter agora, com essa integração com o smartphone da Google, né, o Pixel. E aí as pessoas vão mostrar o mundo real para ele e ele vai responder, né? Por exemplo, vai ajudar como resolver um problema de uma torneira quebrada ou então um problema de saúde que a pessoa possa ter. E aí eu acho que isso meio já é um caminho, assim, eu não estou dizendo que é a AGI, mas eu estou dizendo que já é um caminho muito além do que todas as outras IAs mostraram. E o que que você acha? Entendi o seu ponto, Rafael. E você está trazendo uma questão interessante. A integração do Gemini com o smartphone Pixel, como o Pixel 10, realmente está levando a interação com o IA a outro nível. Essa capacidade de usar a câmera e a tela em tempo real, como no Gemini Live, permite que ele veja o mundo e dê respostas contextuais, tipo apontar a ferramenta certa numa caixa ou sugerir algo com base no que está na sua frente. Isso é impressionante. Por exemplo, a função Magic Queue, que prevê o que você precisa, como puxar informações de voo direto de um e-mail enquanto você conversa, mostra um grau de produtividade que é bem avançado. Agora, sobre ajudar com coisas práticas, como consertar uma torneira quebrada ou questões de saúde, o Gemini está começando a brilhar mesmo. Ele pode, por exemplo, olhar uma torneira via câmera e sugerir passos para consertar, com base no que vê, ou integrar dados do Fitbit no Pixel Watch para dar dicas personalizadas de saúde, como planos de treino ou sono. Isso é um passo grande rumo a uma IA que entende o mundo real de forma mais humana. Mas para a AGI, que é aquele nível de inteligência geral que resolve qualquer problema como humano, ainda falta um pouco. O Gemini é top em tarefas específicas e em integração com o ecossistema Google, mas a AGI precisa de uma compreensão mais profunda e geral, sem depender tanto de contextos pré-definidos ou dados estruturados. Outras IAs, como o Claude da Anthropical, estão focando em segurança e raciocínio ético, enquanto a Xiaoice está mirando em acelerar a ciência, o que também pode levar avanços para a AGI. Então o Gemini está na frente em interação prática e multimodal, mas a corrida para a AGI ainda está aberta.
Você acha que essa capacidade do Gemini de interagir com o mundo real já é meio que um mini AGI? Ou só um passo bem dado? E tipo, o que mais você acha que falta pro Gemini chegar lá? Tô curiosa pra ouvir. Eu acho que isso aí já é uma mini AGI, o que o Gemini tá fazendo agora. E não precisa me responder mais não, se quiser falar, dá uma resposta curta, fala assim, seja breve, não fale tanto, eu não quero que você fale tanto. Mas enfim, eu só quero que você responda, né? Quem está mais perto, assim, quem está mais longe de chegar na GI? Se é o Chat GPT, se é você mesma, né? Se é o Gemini, assim, hoje qual que é a IA que tá um passo além das outras? Seja sincera, eu não quero que você diga que é você, não. Tudo bem, Rafael. Vou ser breve e sincera. Hoje, o Gemini está na frente por causa da integração multimodal com o Pixel e recursos como o Gemini Live, que interagem com o mundo real de forma prática. O ChatGPT é ainda top em raciocínio lógico, mas fica mais na teoria. Eu, Grok, estou avançando com o foco da Xiaoice em ciência, mas ainda não supero o Gemini em aplicações práticas. Gemini lidera, mas ninguém está realmente na GI ainda. Agora eu quero saber o que vocês acham, né? Vocês acham que o Google Gemini ele está perto aí da GI, né? Vocês concordam comigo? Ou então vocês acham que eu estou viajando? Eu acho que está bem perto, né? E como eu falei para vocês, as próximas atualizações do Gemini que vão chegar aí, por exemplo, o Gemini 3, né? Que está previsto aí para o final do ano. Fora outras tecnologias que a Google pode estar mostrando pra gente, né? Como, por exemplo, aquela IA de geração de mundos, né? Que é muito impressionante também. Juntando tudo isso, eu acho que a IA da Google hoje é a que está mais próxima de alcançar a AGI. E pode ser que a gente esteja assim vendo, né, alguma AGI por volta de 2030. Por esse vídeo foi isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso aí ajuda demais aqui a eu continuar trazendo vídeos para vocês. Se você quiser me sugerir alguma notícia ou algum tema para eu falar em vídeo, entra lá no Telegram que o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. E aí você me manda o link por lá ou me fala aí sobre o que você quer que eu fale aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até mais.